Estado no sentido de procurar um modelo que viabilizasse a entrada do privado foi a absoluta incapacidade da Casal de, a curto ou médio prazo, universalizar os serviços de água e esgoto apenas com tarifas, sem contar com essa entrada de recursos do privado. Tá certo? Então, diante disso aí, a gente fica também preocupado com o que vai ser dos demais municípios se a Casal não conseguir transferir um subsídio da região metropolitana para as outras regiões que permita, no mínimo, ela manter o nível de operação e manutenção que ela hoje oferece à população e mais, conseguir ampliar também na busca pela universalização. Senão a gente corre o risco também do estado de Alagoas ficar, daqui a alguns anos, com um sistema na região metropolitana que funcionou excelentemente, que está atendendo e universalizando para aquela população urbana água e esgoto, e o restante do estado sem ter andado, digamos assim, se não no mesmo ritmo, mas que tenha evoluído, levado àquelas populações também essa certeza de que a universalização também chegará. Então, é muito importante que a Casal se mantenha fortalecida nesse processo. Isso a gente tem discutido todo o tempo e posto isso. A Casal, não de forma corporativa, é a Casal porque nós defendemos a entidade Casal. Não, é o braço do Estado no saneamento. Então, por Casal se entenda o viés do saneamento público, que vai continuar sendo conduzido pelo Estado, tem que ser viável nesse processo, porque se não for, não tem como alcançar a universalização no resto do Estado. Écio, queria passar agora a palavra para o Guilherme, para ele poder falar um pouco sobre essa questão da economia de escopo aí e de como que vai ficar dos investimentos aí e da operação e manutenção na região que é atendida pela Casal. Tá bom, Cássio. Então, primeiro, foi uma premissa que a gente adotou e que é uma premissa dada pelos fatos, que a Casal não tinha capacidade de investimento. O próprio Clécio mencionou isso, né? Então, a Casal não tinha como investir, mesmo na operação da produção de água, seria muito difícil para a Casal conseguir realizar esses investimentos no prazo necessário, né? A gente colocou um prazo de universalização de 6 anos. Então, para isso, foi alocado ao concessionário também a responsabilidade de investir no sistema de produção. Aquele investimento total de 2,6 bi que eu apresentei, cerca de 250 milhões são investimentos que o privado vai fazer na produção de água e que vão ser operados depois pela Casal. Então, primeira coisa, o privado ele vai investir no que a Casal vai operar e vai entregar para a Casal operar. Ele não fica responsável pela operação, a operação é da Casal. Então, manutenção desse sistema que for construído pelo privado é de responsabilidade da Casal. Ela faz a operação e manutenção dos sistemas de produção. Tá? Então, primeira coisa, investimentos não foram alocados à Casal na região metropolitana. Investimentos estão todos com o concessionário. A Casal simplesmente vai fazer a manutenção desse sistema. Além disso, foi criado no contrato, foram criados alguns mecanismos para mitigar esse risco da Casal, por algum motivo, não conseguir fazer a manutenção correta dos equipamentos. Então, no contrato que a Casal assina com o concessionário de fornecimento de água, o concessionário ele pode, caso a Casal, por exemplo, não faça a manutenção ou não troque uma bomba, a bomba ficou parada e isso está prejudicando o abastecimento de água, o privado pode ir lá e ele trocar a bomba, está no contrato. Obviamente que depois o que ele vai fazer? Ele vai ser ressarcido pela Casal do valor que ele vai pagar para a Casal. Né? Se houver uma falha no fornecimento de água da Casal, há no contrato de interdependência celebrado em partes algumas regras que geram uma indenização para o concessionário por esse não fornecimento de água da Casal por um motivo imputável à Casal. Óbvio, se cair um raio, parou todo o processo de produção de água, a Casal não pode ser responsabilizada por isso. Terceiro, um caso fortuito, uma força maior. Nesses casos, obviamente, ela não tem responsabilidade, mas quando há uma parada, que não seja uma parada programada por um motivo da Casal, imputável à Casal, ela responde. Então, acho que a primeira resposta é essa. Só que o doutor colocou alguns pontos que eu acho que seria interessante a gente aprofundar. Primeiro, essa questão da tarifa de preço de venda de água, como ele falou, foi muito debatida. A gente conversa com a equipe da Casal, a gente
trabalhando dentro, sempre olhando para fluxo de caixa da casal no futuro, né? Qual é o caixa necessário para pagar a operação da casal, para pagar o endividamento da casal, a gente tem que segregar as discussões. Porque eu tenho duas discussões aqui. Primeiro é o custo operacional da casal no futuro. E isso, muito bem debatido já com a casal, a gente entende que a receita que vai ser gerada pela operação é mais do que suficiente para bancar todo o custo operacional da casal, seja na região metropolitana, seja no interior. A conta estava. O problema aqui é o endividamento da casal. O endividamento da casal hoje, pelo relatório de auditoria de 2019, estava que a casal tem um endividamento total de 800 milhões de reais. Sendo que tem um fluxo de a falta de capital de giro de 250 milhões, cerca de 250 milhões. Mas o passivo de 800 milhões, ele é um passivo que ele realmente, a conta não vai fechar nunca. Se a gente pegasse esse passivo de 800 milhões e colocasse no privado, numa concessão plena, imagina que a casal acaba. A gente coloca o privado para operar 100% da operação e coloca esse passivo na conta do privado. Vai ficar negativo. Mesmo o privado sendo extremamente eficiente, a receita gerada pela operação do saneamento de Alagoas não paga esse passivo da casal. Então, esse passivo hoje é impagável, independente do projeto, independente do modelo, independente da casal continuar e ser muito eficiente, ser mais eficiente que o privado. Ainda assim, o modelo não vai fechar a conta. Esse passivo da casal hoje é impagável. Então, segregando as discussões, concordo com o Clécio. Para que a casal seja sustentável no longo prazo, tem sim uma ação governamental aqui de renegociação desses passivos, do Estado, de repente, assumir alguma parte desses passivos, para que a casal, obviamente, consiga ser sustentável no longo prazo, sem que ela seja engolida por esse passivo gigantesco que ela está submetida. Mas eu acho que são duas discussões diferentes. É resolver o passivo, que é um problema que eu entendo que tem que ter participação do Estado. Casal sozinha, com certeza, ela não vai conseguir dar conta de resolver todos esses passivos, de renegociar todos esses passivos. E o outro é operacional. Operacional não. Se o passivo dela tiver resolvido, a conta que foi feita é que a tarifa gerada, receita gerada pelo preço de venda de água seria suficiente para sustentar e para que a casal consiga ser eficiente operacionalmente. Óbvio, o Dr. Clécio está correto. Obviamente, a gente considera no fluxo futuro da casal que ela vai ser um pouco mais eficiente, ela vai ter uma eficiência no custo operacional dela, mas isso veio da própria casal. Assim, a própria casal já mandou uma projeção para o modelo de uma casal mais eficiente, e o Clécio lá, junto com a equipe dele, tem feito um ótimo trabalho nesse sentido. Eles estão realmente buscando transformar a companhia numa companhia mais eficiente. Isso, a gente tem realmente visto isso. Essa notícia, Clécio, que você deu, eu achei sensacional, do resultado positivo que vocês estão tendo tiveram lá em 2019, realmente mostra muito comprometimento de você e da equipe da casal para buscar essa eficiência. Mas eu acho que a gente tem que segregar as discussões. O passivo da casal, por mais eficiente que a casal seja, ele não vai ser resolvido. E mesmo que não existisse concessão, que continuasse tudo do jeito que está, e que a casal se transforme muito eficiente, o passivo dela não é pagável por ela, não é pagável pelo negócio. O passivo dela já alcançou um tamanho que não consegue ser pago. Então, era essa a mensagem que eu queria passar. Né? O modelo, ele pensou na casal, obviamente, ele pensou que a casal tinha que ser o operacional da casal tinha que parar de pé, né? Mas o modelo não tinha como considerar que todos os passivos da casal fossem pagos pela própria casal, porque isso era inviável, em nenhum cenário possível a conta iria fechar. Então, fazendo essa segregação, acho que fica claro que o modelo é viável, mas obviamente que parte do pressuposto que algumas dívidas têm que ser renegociadas, têm que ser discutidas com o Estado e com seus credores, né? E não sei se o Estado assumir uma parte, aí realmente é uma relação entre casal, Estado e credores, que a gente não entra nessa questão. Mas acho que o ponto era esse. Obrigado, Guilherme. Queria saber, José Ronaldo, você tem alguma consideração a respeito desse ponto? A regulação também. A Casal Vem, nos últimos anos, realmente é uma companhia que vinha até 2014, né, tinha uma forma de gestão equivocada, e ela hoje, se não me engano, ano passado, ela pagou de dívida, né, de dívidas, em torno de 110 milhões, 120 milhões, aí o Clécio pode me corrigir, é o número que eu estava vendo. Esse pagamento dessas dívidas, que a Casal vinha conseguindo realizar e conseguiu ter um resultado positivo,
elas ficam, né, comprometidas após a Casal repassar para a empresa vencedora, em agosto, se eu não me engano, agora a licitação, são 6 meses de transição, no máximo, aí o edital prevê. A Casal ela tem que buscar, né, e de agora, porque isso vai terminar, vem buscando, o Clécio coincidiu com a entrada do Clécio na Casal, esses resultados positivos que a empresa ela vem tendo, né, tem que encontrar um caminho rápido, né, tem que ter uma solução rápida para não inviabilizar a outra parte, né, a outra Casal, né. Então, a gente tem se reunido muito aí, né, acho que essas reuniões que a gente vem mantendo com a direção da Casal e com o corpo técnico da Casal, é justamente, né, para a gente acompanhar, para depois não essas contas elas não irem para a tarifa do, né, nós vamos ter que ver 2 casais agora, né, uma Casal que tem uma contabilidade com a empresa privada e a Casal que tem, né, que presta um serviço e que tem uma relação com a empresa privada. A gente está aí hoje nesse grande debate, né, interno com a SAL, né, com a Casal e também com o governo do estado, né. Tem que ser encontrada alguma solução para viabilizar. Não sei se é renegociar as dívidas da Casal, que vinham sendo renegociadas aí, uma parte com o governo federal, outra parte com credores do estado, ou a Casal já reduziu muito o número de pessoas e o custo. Mas vamos ver, né? É um contrato que ele está se iniciando, uma experiência nova, né? Que deve ser, que a gente deve aprender muito com isso. Acho que a ABA, né? A gente deve também, tanto o Clécio com a Casal como a SAL, né? Está sempre discutindo esse modelo, que esse modelo, como o Guilherme falou, ele deve ser, né, colocado também em outros estados, o Cássio. É isso que eu gostaria só de acrescentar. Ótimo. Obrigado, Cássio, José Ronaldo. Cássio, me permite, eu gostaria só de complementar. Tá, por favor, rapidinho, tá, Clécio? Que ainda nós temos 6 perguntas aqui para a gente dar tempo de tentar atender. Esse processo de recuperação da Casal, realmente iniciado em 2015, ele se sustentou no apoio do governo do Estado. O grande responsável pela recuperação da Casal é o governo do Estado. Nós, técnicos que estamos lá, naturalmente estamos dando nossa contribuição, mas o governador possibilitou isso, que foi o governador quem concordou com os reequilíbrios tarifários. As tarifas da Casal eram totalmente defasadas. Hoje são tarifas reais que estão num patamar correto, que é o mesmo patamar da Embasa, da Compesa, as tarifas da Casal. A redução dos custos foi uma trabalheira muito grande, sempre contando com o apoio do governador, porque feria muitos interesses particulares de empresas e etc. E também o aumento do investimento, que mesmo pequeno, a Casal não fazia nenhum. E a Casal passou a fazer, em parte, com o apoio do governo do Estado, porque nós celebramos um convênio, Guilherme, em 2017, de 100 milhões de reais, onde o Estado aportou 50 milhões com recursos próprios e a Casal entrou com os outros 50 milhões, coisas que era impensável até 2014. A Casal não tinha capacidade nenhuma de investimento. Então, essa condição foi o governador do Estado quem deu. E a nossa preocupação sempre é uma preocupação técnica no sentido de se viabilizar as soluções que são apresentadas, mas sempre no sentido de somar, tá certo? Acho que o Guilherme explicou muito bem essa questão da falta de capacidade de investimento, que é o grande problema, da maioria das empresas estaduais de saneamento, mesmo aquelas que estão melhor estruturadas, é a falta de capacidade de investimento. Ronaldo, eu acho que você está compartilhando a sua tela aí. Ronaldo. Ronaldo, acho que você está compartilhando a sua tela. Isso, agora. Gostaria só de fazer 2 perguntas aqui para o Guilherme. O Carlos, da área PCJ, pergunta se a regulação por contrato não fere o poder normativo das agências reguladoras, definido na 11445, né?
e como prever todas as hipóteses de alterações ao longo de um contrato de 30 anos, se você restringe essa atuação das agências, e se isso não causaria uma insegurança jurídica. E uma outra pergunta aqui complementando, que é do Hélio Castro da Arcesp, se o fato dos blocos B e C não irem para leilão não é uma prova de que se está privatizando só o filé e o osso ficando para o Estado. Tá. O primeiro ponto, eu acho que sim, a gente não está fazendo nenhuma inovação aqui regulatória nesse modelo de regulação por contrato. Tá? Se você pegar todas as PPPs, todas as concessões que já foram feitas, ou boa parte das concessões que foram feitas anteriormente, elas já adotam esse modelo regulatório em que a regulação é muito baseada nas regras contratuais. Eu acho que a gente não está tirando... Primeiro, as normas eu posso ter as normas de regulação no contrato ou definidas por regulação da agência. Eu acho que os dois modelos podem coexistir. Não acho que tem um modelo certo e um modelo errado. Tá? Eu acho que assim, os dois modelos podem coexistir, depende muito de qual é o momento que a gente vive, de qual é a solução que parece para aquele caso específico a mais correta. Eu não estou dizendo que para todos os casos talvez a gente tenha a mesma solução de contrato, mas hoje a solução que está sendo adotada é essa. Então, acho que o primeiro ponto é esse, eu não vejo como uma violação a regra da agência, de regulação pela agência. Primeiro, porque a agência ela assina o contrato, então ela de alguma forma ela está anuindo com aquelas regras de regulação que estão ali previstas. Tá? E segundo, que eu não estou excluindo o poder regulatório da agência. Né? O contrato não faz isso. Porque a segunda pergunta eu acho que está muito associada com a primeira. Né? A segunda pergunta podem acontecer eventos que não estão previstos no contrato? Com certeza. 35 anos de contrato, o que mais vai acontecer? Eventos que não está previsto no contrato. E é nesse momento, principalmente, que a agência tem que atuar, que a agência tem que regular, que a gente vai fazer uma atividade de fiscalização. A gente sabe que o contrato, por mais amplo que a gente tente ser, ele não vai abranger todas as hipóteses possíveis e imagináveis. Até porque tem muita coisa que a gente consegue nem imaginar e acontece. Né? Isso muito acontece. Eventos que ninguém nunca pensou que poderia acontecer, acontece, desequilibram o contrato e há necessidade atuação da agência ali. Então, a gente não está, obviamente, anulando a atuação da agência, a gente não está impedindo a agência de exercer a atividade dela, a gente só está colocando a forma que ela vai atuar de uma outra maneira que é usualmente aplicada pela agência quando ela regula uma companhia estadual. Mas por que ela regula a companhia estadual assim também? Porque os contratos que são celebrados pela companhia estadual não têm as regras. Eles são contratos muito sucintos, eles não têm metas, eles não têm penalizações por alguma sanção por penalidade, por descumprimento de alguma regra, por qualquer penalização que você queira aplicar para o operador. Você precisa de uma regulação mais robusta, porque você tem que criar as regras que não estão hoje no contrato. Né? Então, até a necessidade de uma regulação de regras mais detalhadas da agência vem daí, de contratos vazios, de contratos que não travam tantas obrigações das operadoras, principalmente companhias estaduais. Né? Então, se você pegar os contratos dos projetos que a gente atua, os contratos realmente eles não têm quase regulação nenhuma, não tem quase regra nenhuma. É um outro modelo. É um outro modelo que você delega mais para a agência a definição de regras básicas do contrato. Mas eu acho que em todos os modelos, obviamente, a gente não busca uma anulação da agência. Em todos os modelos, a gente sempre defendeu uma agência forte. Eu acho que não adianta nada a gente perder 3 anos fazendo um contrato melhor possível, com um desenho maravilhoso, com uma solução inteligente, se eu não tenho uma agência na ponta que não consegue executar aquele contrato, não consegue fiscalizar aquele contrato, não consegue fazer as atividades de regulação que são necessárias. Né? O Ronaldo mencionou aplicação de indicadores de desempenho, contratar o verificador independente. Tudo isso é uma complexidade que exige uma agência robusta, exige uma agência bem estruturada. E a gente sempre defendeu isso. Acho que a regulação e a fiscalização das agências e ter agências capazes de fazer essa atividade é um dos fatores de sucesso do projeto. É um fator que vai fazer a diferença entre eu ter uma contratação que entregue o que foi contratado e eu ter uma contratação que não entrega. Porque saneamento a gente está falando de monopólio natural. Independente de ser o público ou privado, se você não tem, primeiro, bons contratos e não tem uma boa fiscalização, há uma tendência, realmente, aí já vou até para a terceira pergunta, há uma tendência do operador ele focar aonde traz rentabilidade.
E isso vai ser uma tendência de qualquer um, pode ser do privado, pode ser do público, há uma tendência do gestor daquele negócio focar onde traz rentabilidade para a operação dele. Então, ter uma regulação, uma fiscalização forte e eficiente é muito importante para que aquelas regras que foram colocadas no contrato, que de certa forma vinculam o operador e que fazem com que o operador ele atue também em regiões que hoje não trazem rentabilidade para ele, isso é o mais importante. E aí sim eu vou ter uma execução contratual e um cumprimento contratual da forma como foi planejado. Então, porque a gente está falando de, eu só concedi o filé. Peraí, se fosse só o filé, eu faria a concessão só de Maceió. Eu não faria concessão de 13 municípios. Como eu mostrei ali, os outros 12 municípios da região metropolitana são muito pequenos. Tem um município de 50 mil habitantes, que ainda tem um pouco maior, mas no geral são municípios pequenos. Então, a ótica de regionalização das concessões, que a gente chama de concessões regionalizadas, ela sempre focou nisso. É juntar numa concessão o filé com o osso. E aí, no bloco A, apesar de é o melhor bloco, digamos, é o bloco que tem mais rentabilidade, mas ainda assim, eu não estou concedendo Maceió, que é o grande filé. Eu estou concedendo Maceió com uma série de municípios ali que sozinhos talvez não fossem viáveis. Então, e isso se repete no bloco C, por exemplo, que não tem na conta o subsídio do preço da venda de água da Casal. É um bloco que se sustenta sozinho. Por quê? Tem Arapiraca, que é um município grande, que foi agrupado junto com dezenas de municípios do interior de Alagoas. E Arapiraca vai carregar todos os outros municípios, vai viabilizar todos os outros municípios. O bloco B tem a União dos Palmares, que é o grande município ali do bloco B também, que vai carregar boa parte do bloco B e ainda tem o subsídio cruzado entre o B e o A. Então, foram soluções pensadas para que todo o estado fosse viável, tá? E que a gente não estivesse só viabilizando o filé. Óbvio que o bloco A era mais fácil de colocar na rua, né? Porque dependia só de uma ação da região metropolitana que tem participação do Estado. Então, o Estado consegue viabilizar o arcabouço jurídico para viabilizar isso de uma forma muito mais rápida. Os outros blocos dependem mais de uma interação mais forte com os municípios. E nesse momento de eleição, é um momento muito difícil de você conseguir viabilizar com municípios a aprovação de leis autorizativas, celebração de convênios de cooperação. Então, a gente entende a dificuldade do Estado de, nesse momento, conseguir a cooperação de todos os entes para viabilizar os demais blocos. Então, é algo que está no planejamento do Estado, o Estado vem falando com a gente que sim quer viabilizar a licitação dos demais blocos, né? Tanto a Casal foi pensada para manter a produção de água no bloco A e no bloco B. Essa é a lógica do preço de venda de água da Casal. Mas isso depende, obviamente, de um acordo, de uma relação política entre os entes envolvidos. E aí o BNDES é o órgão técnico. A gente não se envolve na discussão política do Estado celebrar convênios com os municípios do interior para viabilizar a licitação, seja do bloco B, seja do bloco C. Mas a ótica de se fazer o bloco A primeiro está muito associada com essa facilidade de se montar um arcabouço institucional e jurídico que viabilize o projeto da forma como a gente está viabilizando. Ótimo, obrigado, Guilherme. Eu queria fazer uma pergunta agora para o José Ronaldo, da Ellen da Adasa, se no edital foi colocado como obrigatoriedade a contratação de um verificador independente para acompanhamento do desempenho da concessionária, porque no momento da sua apresentação inicial, acho que você falou algo a respeito disso. E aproveitar para perguntar também se houve audiência pública para fazer um controle social. Sim, houve audiência pública, né? O contrato também ele prevê a realização da contratação de uma empresa, né, que vai fazer a aferição, né, desses indicadores, né? O Guilherme ele colocou no início dessa última fala dele a questão das agências que quase que não regula, porque não tem metas, que os contratos não foram... eu acho que não é bem assim, porque as agências todas hoje... A gente com a Casal está propondo aí, e está em consulta pública, uma resolução, né, que a gente vai cobrar da Casal a cronograma, investimentos, quer dizer, e isso vai interferir, inclusive, na tarifa, né, que são indicadores qualitativos. A gente fez um grande estudo no Brasil todo,
e colocou. Mas essa questão da viabilidade é um tema muito polêmico aí, de você colocar o bloco A, o bloco B, o bloco C, né? Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar para dar certo essa relação, né? Tenho, enquanto a SAL, né, alguns temores, mas como tudo que é novo, né, causa uma certa reação, a gente espera que esse contrato ele não inviabilize, né, a outra parte da Casal e que a Casal continue investindo juntamente com a empresa privada e que se tenha esses dois lotes, né, na licitação, né? Nós temos Arapiraca, que já tem uma PPP, né, tem a União dos Palmares, que não tem, é outra região, né? Tomara que isso caminhe e dê certo. Esse é o pensamento nosso, do Clécio, né, do governo. Pelo que a gente tem ouvido, tudo foi feito para dar certo e vamos trabalhar nesse sentido, Cássio. Ainda temos aqui alguns comentários. Eu acho interessante que o comentário que o Igor fez é que, na verdade, essa alteração do marco legal, né, o PL 4162, está vindo com algumas alterações, mas vocês aí desenvolveram um trabalho praticamente demonstrando de que nem era necessário, porque esse trabalho está sendo feito aí desde 2017 e que está trazendo soluções novas. Então, a gente já tem legislação suficiente para que a gente demonstre isso, né? E o Igor também, ele destaca aí que a gente deve evitar esses maus contratos, né? Que foi algo aí que o Guilherme falou também. Então, é algo que pode fortalecer aí, muito importante que as agências se fortaleçam para fiscalizar esses contratos. A gente tem uma pergunta aqui do senhor Washington Luiz também, da Genersa. Clécio, excelente sua explicação, pois a modelagem da SEDAI efetuada pelo BNDES aqui no Rio define 4 blocos. Pela sua experiência, é obrigatório que todos os blocos sejam vendidos. Caso contrário, o governo do Rio terá que aportar recursos, o que parece inviável em face das finanças do Estado. E aí ele pede, se possível, para deixar o contato, para entrar, o e-mail para que ele possa entrar em contato depois. Mas é essa a sua visão de que deveriam ter sido leiloados, ter sido feita a concessão de todos os blocos simultaneamente? Cássio, em relação a isso aí, eu endosso o que o Guilherme colocou. Isso foi muito discutido. Não faltou um processo amplo de discussão de qual o melhor modelo. Havia a opção de licitar os 3 blocos, ou licitar somente o bloco da região metropolitana. Existia até uma outra alternativa que foi apresentada no estudo paralelo, de se fazer apenas uma concessão do esgotamento sanitário da região metropolitana. Então, algumas opções foram discutidas no âmbito do governo, e o governador, que é uma pessoa extremamente responsável e cuidadosa, teve um cuidado muito grande com isso. Ele queria uma coisa que funcionasse, que fosse viável. Mas, todo o tempo, pesou o fato de que esse projeto, esse modelo mais amplo, com os 3 blocos, provavelmente levaria um tempo muito maior a ser implementado. Então, isso que o Guilherme colocou é fato, isso pesou muito. Não houve, em momento nenhum, a preocupação por parte do governo do Estado de solicitar o filé. Não, ninguém se preocupou com isso, não. Se preocupou em fazer algo que estava ao alcance do Estado, do governo do Estado, de realizar, de tornar realidade. Porque talvez, com os 3 blocos, se levasse tanto tempo para arrumar isso de forma que tornasse licitável, que se passaria toda a gestão e não se conseguiria implantar. Então, a ideia de fazer o bloco A foi para facilitar o processo e, ao mesmo tempo, avaliar também seus resultados para poder replicar nos outros blocos. Isso eu concordo inteiramente com a fala de Guilherme, foi muito bem colocada, isso foi bem discutido e teve esse viés de facilitar as coisas fazendo somente o bloco A. Agora, não inviabiliza se não for licitado os outros blocos, desde que a Casal, ou que o viés do público, né, do saneamento no Estado, que é a Casal, ou amanhã uma empresa que representa o Estado, tenha essa saúde de fazer os investimentos. Tá certo? Agora Consideração final, começando pelo Guilherme. Legal, Cássio, obrigado. Primeiro, agradecer o convite da ABAR, acho que foi muito bom.
para a gente discutir o projeto aqui, apresentar, tirar dúvidas, o pessoal conhecer um pouquinho melhor. Agradecer ao Ronaldo, ao Clécio também, o diálogo aí que a gente teve ao longo desse evento. Acho que há uma primeira mensagem, né? O objetivo do projeto, sempre, no Summit de Saneamento, é buscar alcançar a universalização dos serviços, né? O Clécio colocou isso bem, é fazer um investimento, é conseguir fazer um investimento que hoje, muitas vezes, o Estado sozinho não é capaz de investir, mas sem que a gente também abandone a empresa estadual, né? Também não é esse o objetivo, até porque todos os modelos que a gente está propondo, em todos os estados, em nenhum deles a gente está propondo simplesmente privatizar, vender a companhia, nenhum deles a gente está propondo isso. Então, na verdade, é um modelo híbrido, em que você continua tendo a companhia de saneamento operando, enquanto você tem um privado em parceria também fazendo investimentos onde são os setores mais carentes, né? Normalmente no esgotamento sanitário, né? Melhoria de perda de água, que é um setor também que sofre muito. Então, é ter essa colaboração entre o público e o privado, e obviamente que ter um público forte é importante até para uma boa operação do privado, né? Como o Clécio está colocando, essa ação que ele está falando é essencial para o sucesso do projeto, é essencial, porque se a Casal ela tiver problemas operacionais, ela não conseguir ter recurso para pagar o operacional dela, ela parar de produzir, isso afeta todo o sistema, ela